Sejam bem-vindos ao canal Lolita Garcês. Hoje eu trouxe para vocês aquele caso recente, escabroso do menino Rafael Matheus Winks, que, segundo investigações, foi assassinado por sua própria mãe, né? Então, antes, porém, eu vou estar pedindo a todos vocês que se inscrevam no nosso canal para estar nos ajudando e ative os sininhos para vocês estarem recebendo os novos conteúdos. Então, vamos lá. O caso Rafael Matheus Winks, também conhecido de caso Rafael Winks, ocorrido no dia 15 de maio de 2020, quando o garoto tinha 11 anos de idade, por sua mãe, Alexandra Dolgokenski, no dia 15 de maio, né? No Rio Grande do Sul, na cidade de Planalto. Então vamos lá. Rafael foi morto porque, segundo a mãe, ele era muito agitado e ficava a noite toda jogando no celular. Inicialmente, a mãe sustentou que havia dado 2 comprimidos de diazepam ao filho, o que havia levado o menino à morte, segundo ela, por acidente. No entanto, no dia 27 de junho, após mais um ano, ela acabou confirmando que o havia enforcado com uma corda após os remédios não terem tido efeito. Os peritos já haviam detectado após a necrópsia que a morte havia sido por estrangulamento, o que Alexandra sempre havia negado. O crime chocou a pequena cidade e o país, tendo sido reportado em diversos veículos de imprensa do estado e no Brasil, como na 0 Hora de Porto Alegre, o G1 da Globo, no UOL e pela Record. Um jornal da região, o Diário da Manhã, chegou a chamar o crime de bárbaro. Não a considero mais minha filha. Se foi ela, é um monstro, disse a mãe de Alexandra, Isaeldes Batista, após saber das circunstâncias do crime. Já o irmão de Alessandra, Alberto Cagol, que era muito ligado ao menino, disse que jamais perdoaria Alexandra. Dizendo ele, nunca vou perdoá-la. Não tirou só a vida dele, mas de todo mundo. Toda a comunidade chora, comunidade esta muito triste e desolada. É algo horrível o que aconteceu. Ninguém consegue acreditar, disse a professora Ladejane Ravagió, que havia dado aula para Rafael em 2019. O caso lembra da morte de outro menino no Rio Grande do Sul poucos anos antes, quando Bernardo Boldrini foi assassinado pela madrasta, com a ajuda de uma amiga e apoio do pai, numa cidade próxima a Planalto. Nota: no início de outubro de 2020, a família de José Dolgokenski, primeiro marido de Alexandra, pediu a reabertura do inquérito que averigou o possível suicídio de José, já que uma investigação particular apontou similaridades com o assassinato de Rafael, enforcamento e o possível uso de substância entorpecente em bebida alcoólica. A advogada da família e o investigador chegaram a falar em mesmo modo de operação, modus operandi, o que pode levar Alexandra, se confirmado o crime de José, nas mesmas circunstâncias, a ser classificada como serial killer. Rafael morava com sua mãe, o companheiro desta e com um irmão de 16 anos na cidade de Planalto. O pai de Rafael, Rodrigo Winks, morava na cidade de Bento Gonçalves desde 2017. Segundo sua avó materna, Isaeldes Batista,
O Rafa era querido por todos, um amor, um sonho de criança. A avó também relatou que Alexandra era uma boa mãe e que os filhos eram muito disciplinados. Isailde disse à imprensa que qualquer vizinho diria que o relacionamento familiar entre Alexandra e seu namorado e os filhos eram muito bom. Segundo o G1, a professora Ladejane Ravagió, que deu aulas para Rafael em 2019, quando o menino estava no 5º ano, relatou que ninguém esperava por isso, até pelo comportamento dela durante todos esses anos, de ter muito cuidado com os 2 filhos dela. Ela sempre foi muito cuidadosa com o menino, mandava ele para o colégio sempre acompanhando ele, sempre limpinho e bem vestido, um guri bem cuidado pela mãe. A professora também descreveu Rafael como muito estudioso, um menino que tinha boas notas e um bom comportamento, e era meigo, tímido, reservado e carismático com seus colegas. Dia 15 de maio, Rafael desapareceu, segundo a mãe, durante a noite. Ela contou à Polícia Civil que deixou a criança no quarto para dormir e quando acordou no dia seguinte ele não estava mais em casa. O G1 RS escreveu: conforme o relato da mãe à polícia, a cama estava desarrumada e a porta da casa encostada. O local não tinha sinais de arrombamento. A principal suspeita é de que ele tenha saído de casa durante a noite. A família procurou por Rafael na casa da avó e na casa de amigos, mas ele não foi encontrado. Segundo os familiares, ele estava vestindo uma camiseta de futebol do Grêmio, calça de moletom preta, chinelos e óculos de grau. No dia 18 de maio, a polícia teve ajuda do Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões e da Brigada Militar de Frederico Westphalen, cidade onde Bernardo Boldrini foi assassinado, e cães farejadores para fazer buscas numa mata que fica próximo à casa da família. Buscas em cidades vizinhas também foram feitas. No dia 20 de maio, a polícia diz que está fazendo todo o possível para encontrar o menino e que fotos de Rafael haviam sido divulgadas. No dia 22 de maio, uma equipe da Polícia Civil realiza perícias em residências e automóveis. Os peritos empregaram uma substância luminol para detectar sinais de sangue. No dia 25 de maio, a polícia intensifica as investigações e espera um grupo policial da Divisão da Criança e do Adolescente que viria de Porto Alegre no dia 26 para ajudar nas buscas. No início da tarde, a mãe de Rafael diz: a gente quer uma luz, uma notícia que diga que viram ele em algum lugar. Só queremos ele de volta em casa. Estamos desesperados. Não sei mais onde apelar, para que lado pedir, porque é um vazio imenso. Ele é nossa criança, tem 11 anos, mas é nossa criança. O corpo foi localizado no dia 25 de maio de 2020, por volta das 17 horas e 30 minutos, após a mãe levar os policiais até o local onde o havia escondido. Conforme a polícia, o corpo estava enrolado em um lençol com uma corda no pescoço e havia sido colocado dentro de uma caixa de papelão na garagem de uma casa que ficava a apenas 5 metros da casa onde a família morava e que estava vazia porque os donos estavam viajando. Após a descoberta do corpo, o Conselho Tutelar de Planalto postou em seu Facebook:
É com grande pesar que o Conselho Tutelar de Planalto, Rio Grande do Sul, comunica o falecimento do corpo do nosso querido Rafael Mateus Winckes. Nosso agradecimento a todos os envolvidos nas buscas. Planalto está de luto. Inicialmente, a polícia trabalhava com 3 hipóteses: a saída voluntária da criança, o que foi descartado pelo comportamento introvertido do menino, ação de terceiros que teriam retirado a criança de dentro da casa e homicídio dentro da residência. No entanto, a última linha acabou ganhando força, pois, segundo a APC, a mãe apresentava um comportamento muito tranquilo dadas as circunstâncias. A polícia passou a desconfiar da mãe por agir muito serena e muito tranquila, apesar do desaparecimento do filho, segundo o delegado. Além disso, a mulher, ao invés de procurar inicialmente a Polícia Civil ou a Brigada Militar, acionou primeiro o Conselho Tutelar. A mãe procurava passar riqueza de detalhes que certamente não teria condições de saber, escreveu o UOL. Durante a tarde do dia 25 de maio, usando técnicas de interrogatórios especiais, a PC mostrou para a mãe que havia algumas contradições em seus depoimentos. O UOL reportou: a mulher foi novamente chamada para prestar depoimento e acabou confessando o crime. Foi um depoimento exaustivo, com técnicas para mostrar para a mãe perguntas que estavam nebulosas. Foi mostrado para a mãe toda a evidência de fatos e ela começou a chorar e imediatamente confessou os fatos, afirmou o delegado. A Polícia Civil localizou na tarde desta segunda-feira, dia 25, o corpo do menino Rafael Mateus Winckes, de 11 anos, desaparecido há 2 semanas na cidade de Planalto. A mãe do menino, em depoimento, confessou ter cometido homicídio contra seu filho, escreveu a PC do Rio Grande do Sul em seu Twitter. Em seus primeiros depoimentos, a mãe disse que matou o filho com o uso do medicamento diazepam, porque ele era muito agitado e queria passar a noite toda jogando no celular. Ela sustenta a versão de que a morte foi acidental. O laudo pericial apontou que Rafael havia sido estrangulado, já que o advogado de Alexandra dizia que as marcas haviam sido causadas por uma corda usada para puxar o corpo do filho. No dia 29 de maio, a PC fez uma nova perícia na casa onde Rafael morava, em busca de indícios de participação de outras pessoas e para descobrir se o crime havia sido premeditado. Olha, colocar uma criança de 11 anos dentro de uma caixa de papelão não é uma caixa que a gente tem no fundo da casa. Isso não foi premeditado. Tudo isso teremos para apurar, disse a delegada responsável pelo caso. Uma reconstituição foi feita no sábado, dia 20 de junho, por peritos do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Segundo o UOL, o objetivo da reconstituição foi fazer um passo a passo cronológico do crime, para confrontar o depoimento de Alexandra com detalhes do fato. No dia 27 de julho, num novo depoimento, Alexandra confessou que matou Rafael através de enforcamento com uma corda de varal. Ela disse que após ter dado 2 comprimidos de diazepam para o filho às 2 horas da madrugada, ele ainda estaria acordado. Ela teria então decidido enforcá-lo, tendo depois levado o corpo no colo até a garagem, onde ele foi encontrado. Após a nova confissão, Alexandra passou a ser julgada por homicídio doloso quando há intenção de matar. Em julho de
Dia 11, a gaúcha ZH escreveu que ela tentou direcionar a responsabilidade do fato ao seu irmão e tio do menino, ao pai de Rafael Rodrigo Inques, possibilidades que foram descartadas pela polícia por provas técnicas e testemunhais. Segundo a mãe de Alexandra, foi ela que perguntou pelo neto quando foi fazer uma visita à filha no meio da manhã do dia 15 de maio. As casas ficavam uma em frente à outra. Segundo a gaúcha ZH, a avó disse: eu perguntei para ela, o Rafa não está lá? E ela respondeu, não? Lembrou. A avó do menino relatou que ficou apavorada com a situação e pediu que a filha procurasse as autoridades. Alexandra, então, teria ligado para o namorado, que apareceu em seguida. A avó diz que sua filha parecia estar tranquila. Foi só após muita insistência que concordou que a primeira autoridade fosse avisada, o Conselho Tutelar. Para a gaúcha ZH, Rodrigo, ex-marido de Alexandra e pai de Rafael, disse que durante o casamento ela sempre havia sido tranquila e jamais pensou que ela fosse fazer isso. Ele também disse que quando foi avisado do desaparecimento, viajou imediatamente para Planalto para acompanhar as investigações. Após a confissão inicial e descoberta do corpo, Alexandra foi presa preventivamente e levada para o presídio da cidade de Iraí, tendo sido dias depois transferida para um presídio da cidade de Guaíba, próximo a Porto Alegre. Inicialmente, quem assumiu a defesa de Alexandra foi o advogado Jean Severo, que havia atuado como defensor de Edelvânia Verganovics, no caso Bernardo Boldrini. Segundo Severo, Alexandra se mostrou extremamente abalada após a conversa inicial. Ela está sofrendo muito, disse ele. Chorou muito em nossa conversa e agora a gente vai trabalhar para mostrar em que o que ocorreu foi um homicídio culposo, segundo ele, sem intenção. Severo ainda afirmou que em momento algum Alexandra teve intenção de matar o filho, ao medicar diazepam, um medicamento para ansiedade. Questionado sobre o laudo do Instituto Geral de Perícias, IGP, que mostrou que a morte de Rafael foi por asfixia mecânica, por estrangulamento, o advogado rebateu dizendo que isso só pode ter ocorrido no transporte do corpo. Piada, né, pessoal? E que o menino não foi esganado, escreveu a gaúcha ZH. Já o pai de Rafael contratou o delegado Daniel Toneto para trabalhar na acusação. Após o depoimento na qual Alexandra assumiu que enforcou o filho com o uso de uma corda, os advogados de defesa resolveram deixar o caso, que passou para a Defensoria Pública. O inquérito foi finalizado e enviado à Justiça no dia 10 de julho, sendo Alexandra indiciada por 4 crimes: homicídio doloso, quadruplamente qualificado, motivo torpe, motivo fútil, asfixia e dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Ao indiciar Alexandra, a juíza proferiu que a denunciada deu notórios indicativos do ânimo em dificultar a investigação criminal, na medida em que buscou convencer, na oportunidade que teve para conversar com o namorado e o filho antes da reprodução simulada dos fatos, da sua inocência, apresentando-lhe uma versão sobre a morte de Rafael completamente desassociada dos elementos indiciatórios, sendo que certo que influenciaria negativamente as testemunhas
que lhe foram próximas se solta estivesse, circunstância que poderia atrapalhar ou até mesmo inviabilizar a instrução processual. Em dezembro, a Justiça tomou novos depoimentos sobre o crime. Foram ouvidos o pai de Rafael, o ex-namorado de Alexandra, Delair de Souza, a mãe e irmão da assassina, outras pessoas relacionadas à família e os delegados que conduziram as investigações. Alexandra chegou a acusar o pai da criança pelo crime, tendo Rodrigo dito nos novos depoimentos que não sabe por que ela fez isso. Nenhuma evidência da culpa de Rodrigo foi encontrada. Em janeiro de 2021, a Justiça aceitou o pedido para que o interrogatório inicial, onde a mãe assumiu ter enforcado Rafael, não fosse usada no caso. A defesa alegou que Alexandra não estava acompanhada de um advogado durante o interrogatório. Na mesma data, a Justiça negou um pedido para que a ré aguardasse o julgamento em liberdade. E o julgamento de Alexandra foi marcado em junho de 2021 para o dia 8 de novembro do mesmo ano. É isso aí, pessoal, mais uma história simplesmente emblemática, né? Que não dá para entender, né? Como pode uma mãe ser levada a cometer isso com um filho, ou contra qualquer pessoa que seja, né? Mas pior ainda contra um filho. Deixa aí seu comentário, o que vocês acham, né? Sua opinião. E se inscrevam no nosso canal para estar ajudando o nosso canal a crescer. Desde já o meu agradecimento profundo a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.